Bem-vindos à nossa disciplina. Meu nome é Igor Lima Xavier, sou bacharel em Direito, sou advogado. Serei o professor regente do módulo 9, Direito Administrativo e do Trabalho. O módulo de Direito Administrativo e do Trabalho foi elaborado com o objetivo de possibilitar a compreensão de alguns conteúdos essenciais da ciência do direito, em especial dos ramos ligados diretamente com a atividade profissional dos funcionários da educação. O módulo fará uma abordagem também importante do mundo do trabalho contemporâneo, pensando particularmente no ambiente escolar e sempre resgatando os direitos fundamentais do trabalhador, garantidos pela Constituição Federal de 1988. Ainda, uma reflexão sobre o histórico do funcionalismo público, além de características específicas do direito administrativo. Unidade 1. Conceitos fundamentais de direito. O direito e as normas sociais. Como ser social, o homem interfere na sociedade, na vida de outros homens, provocando como consequência a reação de seus semelhantes. Muitas vezes, essas relações entre os homens acabavam gerando conflitos, os quais levaram à criação de regras para disciplinar o convívio entre os indivíduos. O direito se coloca, então, como um conjunto de regras impostas ou acordadas com o objetivo de disciplinar o convívio entre as pessoas. A unidade 1 apresenta uma reflexão introdutória sobre o direito, destacando a característica fundamental de nossa espécie de viver em sociedade. E é nesse contexto, a partir das necessidades de sobrevivência, que o homem procurou viver em grupo. Desse modo, estabeleceram-se vínculos entre grupos e o homem pode, através de sua interferência no meio e das trocas entre seus integrantes, sobreviver e evoluir. No entanto, essa condição humana de sociabilidade gerou uma série de conflitos que precisaram ser disciplinados. Esse passou a ser o papel do direito na sociedade: estabelecer e impor um conjunto de regras com o objetivo de disciplinar o convívio entre as pessoas. A norma jurídica. Conceito de norma jurídica são normas obrigatórias que regulam as relações sociais. Normas jurídicas técnicas são regras que indicam a maneira correta de realizar determinadas tarefas. Normas religiosas são baseadas na revelação de princípios de fé no culto ao sobrenatural. Normas morais, conjunto de regras de conduta admitidas em determinada época por um grupo de homens. Distinção entre as normas jurídicas e as outras normas sociais. Primeira distinção, a coercibilidade. As normas jurídicas contam com uma força coercitiva do Estado para impor-se sobre as pessoas. A bilateralidade atributiva é a capacidade de atribuir a outra parte ou pessoa o direito de exigir o cumprimento do dever imposto pela norma, ou seja, o direito de um é o dever do outro. Heteronímia. As normas jurídicas nos sujeitam à vontade alheia, à vontade dos que têm o poder de regular nossa conduta. É uma questão importante exatamente a diferença entre normas jurídicas e normas sociais. Dentre as normas sociais, destacam-se as normas religiosas, técnicas e morais. Essa distinção resume-se em três principais características das normas jurídicas. Quais são? A coercibilidade. O Estado é legitimado, este tem força coercitiva para impor regras, bem como estabelecer punição para quem violar essas regras. A bilateralidade atributiva, que é a capacidade de atribuir a outra parte ou pessoa o direito de exigir o cumprimento do dever imposto pela norma. Por fim, destaca-se a condição especial das normas jurídicas de serem heterônomas. Diante de uma norma heterônoma, não cabe escolher entre sujeição ou não às normas que se impõem sobre todos. Uma norma religiosa se impõe àqueles que decidem se sujeitar a uma dada religião. Por exemplo, aqueles sujeitos que não aceitam por convicções individuais uma certa religião ignoram essas regras religiosas. Essa escolha não existe diante das normas jurídicas. As fontes do direito. Fonte é, em sentido amplo, o local onde nasce ou brota algo. A lei é a fonte
principal e imediata do direito. Não esqueçam, a lei é a fonte principal e imediata do direito. Fontes mediatas ou secundárias. A analogia. Quando uma norma jurídica omite sobre determinada situação, o juiz se valerá de outras normas que se apliquem a situações similares para promover a legalidade e a justiça. O costume jurídico é a norma jurídica que não faz parte da legislação. A jurisprudência é o conjunto de decisões reiteradas pelos tribunais sobre determinada matéria. A doutrina surge como um produto da reflexão e das pesquisas desenvolvidas pelos grandes juristas. Fontes do direito, ou seja, de onde emana o direito, em nosso ordenamento jurídico temos a lei como fonte principal e imediata do direito. Dizer isso é afirmar que, para resolver um conflito, por exemplo, o juiz buscará em primeiro lugar a lei para achar a resposta que solucionará a divergência. Além dessa fonte maior, o direito conta com outras fontes secundárias ou mediatas, mas também importantes, como a analogia, o costume jurídico, a jurisprudência e a doutrina. O direito e suas vertentes. Direito público é o ramo do direito que trata das relações entre os estados ou entre os estados e os indivíduos. Direito privado é o ramo do direito que trata das relações entre as pessoas. Essa é uma outra diferenciação do direito. É a divisão entre direito público e direito privado. De maneira simplificada, podemos dizer que direito público é o ramo do direito que trata das relações entre os estados, apenas entre os estados, ou entre os estados e os indivíduos, enquanto o direito privado é o ramo do direito que trata das relações entre as pessoas. Atenção, apenas entre as pessoas. Mas não há um limite muito claro entre esses dois ramos. Inclusive, quando se pensa em alguns temas que envolvem relação entre pessoas, como nas questões do trabalho, nesse caso é o Estado que resolverá os conflitos, não podendo o problema ser resolvido no âmbito particular entre empresas e empregados. Direito e ideologia. O positivismo jurídico compreende o direito como algo transvestido em normas, quando já normatizado. Justnaturalismo propõe que o direito deve ser avaliado a partir de determinados valores, princípios ou preceitos imutáveis que compõem o chamado direito natural. Atenção, compõem o chamado direito natural. O módulo traz um estudo mais rebuscado sobre direito e ideologia, sendo a lei elaborada para homens escritos em um dado momento histórico, constituídos por juízo de valor, diferenciados e com posturas políticas diferentes. Como se pode atribuir às leis um caráter neutro e imparcial? Serviria a lei para legitimar injustiças e desigualdades? Uma maneira de conceber o direito seria pensá-lo como constituído por normas organizadas dentro de limites estabelecidos pelas próprias normas, sem que haja um juízo de valor, nem interferência ideológica, ou qualquer aspecto político envolvido. Essa concepção ficou conhecida como positivismo jurídico, e foi uma tentativa de cientificizar o direito, para livrá-lo da subjetividade e garantir a objetividade em sua aplicação, pois parte de uma igualdade formal. Nesse aspecto, o grande questionamento que se coloca: como considerar todos iguais se a nossa sociedade é desigual? A outra linha, chamada justnaturalismo ou direito natural, afirma que o direito deve ser avaliado a partir de valores, princípios ou preceitos imutáveis. Haveria uma justiça maior que teria como fonte a própria natureza ou as leis divinas. No entanto, fatos como a escravidão eram justificados por serem considerados naturais, entre aspas, em uma dada época.
Hoje, uma concepção em que se procura buscar justiça, pensar as interferências da história, do tempo e do espaço na construção do direito, parece apontar com força no mundo jurídico. Unidade 2. O mundo do trabalho. As necessidades humanas e os fatores de produção. As pessoas, individual e coletivamente, apresentam necessidades materiais, como alimentos, roupas ou moradia, e não materiais, como a educação, lazer, cultura. Para a satisfação das necessidades humanas, é necessário produzir bens e serviços por meio dos fatores de produção: terra, trabalho e capital. Terra é um fator de produção, trabalho é um fator de produção e capital é um outro fator de produção. Para a produção de bens e serviços que são capazes de satisfazer as necessidades dos indivíduos, é preciso o emprego dos fatores de produção: terra, trabalho e capital. Os modos de produção e a transformação da sociedade. Forças produtivas. É exatamente a combinação dos fatores de produção: terra, trabalho e capital. Relações de produção. Relações estabelecidas entre as pessoas no processo produtivo, bem como na troca e distribuição de bens e serviços. Modo de produção. Maneira pela qual a sociedade produz bens e serviços. Modo de produção: primitivo, patriarcal, escravista, feudal, capitalista e socialista. A combinação desses três fatores de produção recebe o nome de forças produtivas, que sofreram constantes mudanças ao longo da história, como por exemplo durante a Revolução Industrial. Tudo isso fez alterar as forças produtivas, estabelecendo novos valores para as atividades no mundo trabalhista. Ainda nesta unidade, são abordadas as noções de relações de produção, que seriam aquelas estabelecidas entre as pessoas no processo produtivo, além dos modos de produção das sociedades, que estariam ligadas a períodos históricos específicos. Podemos destacar diversos modos de produção que marcaram a história, desde o modo primitivo, passando pelo patriarcal, escravista, feudal, até os contemporâneos socialismo e capitalismo. Trabalho e alienação. Na antiguidade, o trabalho manual era desvalorizado por ser tarefa de escravos. Aos homens livres cabiam somente as atividades teóricas e a contemplação. Na Idade Moderna, há o crescente interesse pelas novas técnicas de produção e pela ascensão da burguesia. Destaca-se o modo de produção capitalista, que tem por base a propriedade privada dos meios de produção pela burguesia e tem por objetivo o lucro. Como resposta ao capitalismo, estabeleceu-se o modo de produção socialista, que tem na figura de Karl Marx seu principal fundador. A classe trabalhadora deverá organizar-se em um partido operário para destruir o Estado burguês e criar um novo Estado capaz de suprimir a propriedade privada dos meios de produção, estabelecendo um novo modo de produção, a sociedade socialista. Para o socialismo, a propriedade dos meios de produção deveria ser social. Não existiriam empresas privadas, mas públicas, coletivas. Partindo dessa concepção de sociedade, o socialismo propõe refletir sobre o trabalho pelo trabalho. O homem é capaz de transformar a natureza e também é o próprio homem modificado pelo trabalho. Mas na história, nem sempre trabalho e dignidade foram sinônimos. Trabalhar cabia na antiguidade aos escravos. Depois passou a ser a atividade dos menos privilegiados, dos artesãos e agricultores. Com a exploração do trabalho por meio das condições desumanas e a divisão do processo produtivo, o trabalhador não mais contempla a totalidade de seu trabalho, não se reconhece mais no que produz. Nesse instante, ocorre a coisificação do homem, que passa a ser substituível, menos importante, diante da força diretiva do mercado de trabalho. Que é exatamente nesse aspecto que há o conceito de reificação do homem,
Ou seja, o ser humano passa a ser coisa, tal como seu produto. E é o contrário do que ocorre no fetichismo, quando a mercadoria se humaniza, fazendo os homens se submeterem às leis do mercado. Chama atenção ao filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que demonstra exatamente esse aspecto histórico.